pura, a crítica do juízo é a crítica da moral, né? E aí, no lugar do Musst, de Kant to Davis, Nietzsche propõe Ich kann, eu mostro. Outra contraposição que Nietzsche faz, né, como o Mariano já tinha colocado lá, né? O Dionisíaco e o Apolíneo contra Sócrates. Nietzsche falou assim, que Sócrates matou a filosofia. Hoje, passado tantos séculos, a gente acha até esquisito, né? Filosofia tinha mal começado e Nietzsche diz que Sócrates já matou, né? Outra coisa que Nietzsche coloca a dualidade é entre a metafísica e o mundo empírico, né? Carlson, calma aí. Estão fazendo... Por que ele diz ali que Sócrates matou? Não entendi. Se era todo um princípio lá. É que assim, ó, a gente tem que pensar que antes de Sócrates, quem precede? São os sofistas. Os sofistas, o que eles diziam? A verdade, ela é relativa. Não existe verdade absoluta. Então, verdadeiro é aquilo que nós, homens, convencionamos ser verdadeiro. E Sócrates, ele quer mostrar justamente isso, que a verdade independe da nossa vontade. A verdade, para Sócrates, ela é objetiva. E assim como a moral que decorre do entendimento dos sofistas é uma moral relativa, para Sócrates, que também quer ser coerente com a sua metafísica, se a verdade é absoluta, a ética também é absoluta. Porque se a verdade é um ponto de referência imutável, então eu não posso dizer que a ética ela é uma convenção. Então, o que Nietzsche critica? Critica esse espírito ético de Sócrates. Porque Nietzsche, né, ele quer que a pessoa frua, que ela goze a vida, que ela aproveite o instante, e não que o sujeito seja um vigia de si próprio, porque eu creio numa divindade que quando esgotarem os meus dias eu não tenho que prestar conta. Entende? Outra coisa aqui. Mundo imediato e mundo futuro. Então, para Nietzsche é isso, né? Eu condiciono todo o meu comportamento em razão de uma expectativa do mundo futuro, que para ele não existe, e eu aniquilo esse momento, aqui e agora, né? Ele tem um capítulo lá que ele é poético, sabe? Ele fala de uma aurora, né, do sol que vai nascendo e entram os raios solares no fundo de uma caverna. E lá no fundo da caverna tem um homem. E aí Nietzsche ele pergunta assim: aproveitaria a quem o sol brilhar resplandecentemente, ou sei lá, mais ou menos alguma coisa, se não tem olhos para captar essa luminosidade, né? Então, qual é a jogada do cara? É você sair da perspectiva teocêntrica e vir para antropocêntrica, né? Porque se existisse Deus e o universo, mas não existisse o homem, o próprio Deus estaria sozinho na visão de Nietzsche. E outra coisa interessante, porque eu falava assim que um pensador, para ser entendido, você tem que compreender ele dentro de um contexto, de uma sequência histórica. A gente sabe que o século XIX, né, o famoso oitocentismo, foi o século do cientificismo, né? É dessa época, por exemplo, o kardecismo, né? O kardecismo ele quer ser ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião, né? Tem o positivismo, tem o socialismo científico. Então, aí você tem também o utilitarismo, né, de Jeremy Bentham e outros autores que são empiristas e também na ética utilitaristas. Mas aí, o que os comentadores falam de Nietzsche? Que, por exemplo, você pega o positivismo. Ele é materialista,
mas ele tem um compromisso ético, né? Ele entende que a ciência ela tem que ser colocada a serviço da humanidade para que os homens sejam felizes, realizados, né? Socialismo científico critica a ética burguesa, mas eu acho que o grande sonho dos marxistas e dos outros socialistas é você criar uma sociedade justa. Então, você tem o materialismo, você tem a ausência de Deus, mas ainda focado numa perspectiva ética. E Nietzsche é mais consequente. Porque enquanto que os outros dizem, eu sou materialista, mas eu quero ser um homem bom, eu quero ser ético, Nietzsche não. Eu nego Deus e também nego a moral cristã. Então ela é, né, ao menos do ponto de vista consequencialista, ela é consequente mesmo. A questão que o Mariano colocou lá, né, do camelo, leão e menino livre, o camelo é o cristão, né? É aquele que carrega a bagagem, né? O camelo está na fase moral. Depois disso tem a personalidade leonina, tem o leão, né? O leão é imoral. É aquele forte, é aquele que arranca, por exemplo, uma vivenda, um alimento do outro para alimentar a si mesmo. Mas para Nietzsche, o fim último da vida humana não é ser imoral, é ser menino livre. Então o camelo é moral. A moral quer dizer que você não tem o objetivo de ser ético, e a moral significa que também você não está nem aí para a ética, positivamente falando ou negativamente falando. Né? Isso não faz parte da tua intelecção, da tua preocupação. Não faz parte da humanidade que ele se pegou a ter. Interessante que quando fala em menino livre, essa ideia de Nietzsche, né, é como o retorno no Éden, né? Porque enquanto o homem não peca, não se vislumbra essa questão de pecado e santidade. Só depois da queda que existe isso, né? Então quando ele fala para além do bem e do mal, é esse menino livre, né? Como se o homem nunca tivesse decaído. Apesar que Nietzsche falava nós os imoralistas, né, no Anticristo. Então ele também se via como imoralista, então ele nem estava no amoral, talvez. Né? Então, tem outro conceito que ele resgata, que é o de Moira. O que é isso? Porque na perspectiva grega antiga, o grego não via o homem como aquele agente transformador da natureza, aquele que rompe com a naturalidade e cria um mundo humano. Para o grego, o homem está muito ligado à natureza. Né? Se você for pegar, por exemplo, os gregos materialistas, por exemplo, os atomistas, Demócrito, né? Quer dizer, independente da maneira como eu viva, pode ser uma maneira muito nobre, mas qual é meu fim? É retornar ao pó. Então isso se chama Moira. Também uma perspectiva determinista, né? Eu não tenho como romper com esse ciclo. Aí tem gente que pergunta para o professor de filosofia, mas professor, se Nietzsche propõe a gente se livrar da ética, agora você pensa a vida em sociedade sem ética, como é que vai funcionar isso? Vai dar conflito? Vai, mas como que Nietzsche encara isso? Isso é a exuberância do choque. Para Nietzsche isso é belo. Né? O caos é belo, o mundo não precisa ser melhorado. O mundo tá bom como tá. Você tem ruindade, você tem antiética, você tem assassinatos, isso tudo faz parte. Outra ideia que Nietzsche pega dos antigos gregos, eterno retorno. Porque para os gregos, cada ciclo demorava 10 mil anos. Então, para os gregos, a humanidade é decadente. Começa na fase de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro. Quando você chega na decadência máxima lá no ferro, aí você volta no começo. O que significa isso? Né? Por exemplo, hoje está muito em voga a teoria do Big Bang. Né? A explosão da matéria se expandindo, daqui a pouco, pela inércia, essa explosão perde o choque e pela força da gravidade vai voltar. Então, o universo pulsante. Então, essa ideia de eterno retorno quer dizer que daqui a alguns bilhões e bilhões de anos,
nós aqui nessa sala estaremos de novo aqui falando da mesma coisa, E né? milhares e milhares de vezes novamente. É. Esse é o eterno retorno, né? Voltam a tudo acontecer novamente. É. Se você Até nascer... me lembrei agora uma passagem de Pascal, né? O Pascal fala assim, eu acho tremendo a enormidade de tempo que me antecedeu e a enormidade de tempo que vai me suceder. Né? Isso é um mistério, né? Outra questão do Nietzsche, como o Mariano tinha colocado, é o niilismo. Nihil, em latim, é nada, né? Então, tudo se resume a nada, né? O que seria esse nada para ele? Como na perspectiva oriental, principalmente indiana, hindu, né? Que o mundo realmente é ilusão, né? Então, o trabalho do homem é reconhecer que tudo é ilusão, né? Se a gente for ler, né, a literatura védica, né, a literatura brahmanista, o Bhagavad Gita, né? Eles chamam Maia, né? Isso é tudo Maia, tudo ilusão. Maia. Os sentidos. Ao mesmo tempo assim, que eu vejo essa filosofia indiana com uma tremenda sabedoria, assim como o homem ocidental, né? A gente vê que do ponto de vista prático é altamente antiproducente, né? Quer dizer, você leva a sério aquilo dali, você desmotiva, né? Não tem aquele negócio de você ter um projeto de vida, uma meta, né? Porque você vê que tudo isso é perda de tempo, né? E outra coisa que Nietzsche fala, ele fala numa das cartas